Quanto vale um mundo onde cada esquina conta uma história toda? Você está jogando o seu game favorito e se depara com frases bem feitas e niveladas, o que te deixa muito motivado a jogar e explorar cada vez mais esse game. Mas você sabia que o responsável por isso foi um level designer? Level designers são os contadores de histórias invisíveis. Eles criam ambientes que desafiam e fascinam. Quantic Foundry, uma empresa que é focada em pesquisa na motivação de jogadores, descobriu que a exploração de ambientes é uma das principais motivações para os jogadores, com 87% dos jogadores citando a exploração como um fator importante na experiência do jogo. E cara, criar um mundo que motive a gente a querer explorar é uma tarefa bem difícil. Quer saber como esse profissional trabalha para criar isso? Então já se inscreve no canal e marca o sininho, porque talvez você queira ser um level designer e nem sabe. Fala galera, eu sou o Juan. Se você presta bastante atenção em como as fases do seu jogo são bem feitas, sabe que isso é obra de um trabalho muito bem feito de uma equipe de level designers. Normalmente liderados por um lead, mas sim, são level designers. O level designer ele é um profissional fundamental na criação de um jogo, e ele é responsável por criar as experiências interativas do jogo, incluindo os níveis e cenários, garantindo que eles sejam muito desafiadores e envolventes, e o principal, visualmente impressionantes para você. Esse profissional ele está encarregado de criar os layouts dos níveis, os puzzles, desafios para os jogadores, fazer o balanceamento da dificuldade e também da progressão para manter ali o engajamento do jogador. Então, se você acha que o jogo que você está jogando agora ele está bem adequado, os níveis estão bem organizados, bem balanceados, foi esse carinha que fez um bom trabalho. O profissional que fizer a função de um level designer, ele precisa garantir que os níveis sigam a narrativa do jogo, que eles sejam visualmente atraentes e que transmitam aquela atmosfera desejada pelo jogo, contando a história, criando desafios que testam as habilidades dos jogadores e ofereçam recompensas satisfatórias. Ou seja, é um belo de um desafio, né? O level designer está sempre rodeado de muita gente. Por exemplo, antes mesmo de começar, o level designer precisa entender qual é a história que o jogo quer contar e os objetivos do design do jogo. Nesse caso, normalmente ele contacta ali o narrative designer, ou seja, o designer de narrativas, ou às vezes até um próprio game designer. Os level designers dependem ainda de artistas conceituais, modeladores e dos designers de UI e UX para obter os assets visuais, as texturas, os elementos de interface que serão usados em cada nível. Ele também depende da equipe técnica, incluindo os programadores e os engenheiros de software, para entender as capacidades e as limitações do motor de jogos que estão sendo usados, Game Engine, também as ferramentas que estão disponíveis para ele trabalhar. E tem mais gente, cara. Isso vai depender muito do tamanho do estúdio e o tipo de jogo que esse cara tá trabalhando. Pô, e quanto ganha um cara desses? Afinal, falar de grana é sempre muito importante, né? Isso vai depender muito de onde está sendo feito o trampo, da experiência do level designer e, claro, também do sucesso que o game já faz ou, né, vai fazer, né? Ele está propenso a fazer. São fatores que afetam o quanto esse cara vai ganhar. Em média, lá nos Estados Unidos, um level designer ele pode ganhar entre 50 e 100 mil dólares por ano. Dá mais aí, cara, de 8 mil dólares por mês, é muita grana. Já no Brasil, esse carinha ele pode receber entre 2.500 a 4 mil reais por mês, dependendo do nível também. Chegando ali um sênior até na casa dos 13 mil reais, 15 mil reais, às vezes até mais, dependendo da capacidade desse cara. Principalmente se ele tiver habilidade de tech artist, né, que sabe ele programar algumas funcionalidades, aí sim ele ganha bem mais, ele tem um diferencial enorme na concorrência. Os level designers com suas habilidades múltiplas e a compreensão profunda, cara, na criação ali de experiências de jogo envolventes, podem encontrar trabalhos de várias áreas da indústria, como por exemplo, eles podem desenvolver jogos tradicionais, jogos indies, jogos educacionais, e já fora desse meio eles podem atuar em experiências interativas, até em instalações artísticas, cara, arquitetura, design urbano, cinema, animação, é muita área, a flexibilidade é grande. Isso é uma carreira de level designer, ele requer uma boa combinação de autoaprendizado, bastante prática e, claro, um networking na indústria. Isso faz toda a diferença. Ou seja, você tem que estudar e ter a capacidade de aprender sozinho e, claro, ter bons contatos. Essa capacidade de aprender sozinho ela é essencial porque muitas das vezes você precisa desenvolver um feeling para transmitir a sensação que você quer pro player. E isso é algo que você acaba pegando só com prática e com tempo. Não tem como alguém te ensinar a fazer isso. Ele pode te dar umas dicas, mas não existe uma receita de bolo. Mesmo que você já tenha atuado como level designer, você pode sim subir de nível. Com experiência, você pode se tornar um senior level designer, assumindo mais responsabilidades no projeto
orientando os designers mais novos, ou até mesmo ser um lead level designer, que vai liderar algumas equipes. E você também pode migrar para arte de tech artists, como eu falei mais cedo. É uma forma de você ganhar um pouco mais, já que você está envolvendo um escopo um pouco mais técnico de programação. Aqui no Brasil isso é bem comum acontecer. Ainda alguns level designers expandem o seu escopo para se tornarem game designers, trabalhando nos aspectos mais amplos ali das mecânicas, da história e da progressão do jogador. Mas aí, você conhece algum level designer? Alguns profissionais que são muito conhecidos no ramo, por exemplo, são o Jordan Mechner, eu acho que é assim que se pronuncia, que ele é o criador do Prince of Persia, e o Cliff Bleszinski, que ele também trabalhou ali na série do Gears of War. Esses profissionais são extremamente reconhecidos pela sua habilidade em criar níveis, cara, completamente memoráveis e muito envolventes. Mas eu te pergunto, você gosta de enfrentar e resolver desafios mirabolantes? Então eu acho que essa área pode ser para você. Se você achou interessante e quer aprender mais sobre o que é ser um level designer e quer explorar novas oportunidades de jogos, deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo e se você quer ou não seguir nessa área.